nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do teu altar nesta manhã, para te louvar, te engrandecer, recebermos a tua palavra, para que ela produza em nosso coração a fé que nós precisamos para ir adiante, Pai, para servirmos de verdade ao Senhor num propósito espiritual, para sermos usados, meu Deus, para abençoar, para trazer milagres, coisas boas sobre a terra que está tão sofrida, Pai, sobre as pessoas que estão precisando das nossas orações, sobre o trabalho da fé. Por isso, ministra sobre nós nesta manhã, Pai, e que tudo que nós fizermos aqui hoje seja para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus, né, por estarmos aqui hoje. Já é um privilégio, né, nesse mundo que a gente está vivendo aí, cheio de tanta dor, de tanta destruição, né? Nós hoje vamos ver uma mensagem que está lá no livro de Isaías, capítulo 6. Vamos abrir? Essa mensagem aqui, irmãos, é o erro de muitos cristãos, né? Pessoas que estão falhando justamente nisso aqui, né? Nós vamos ver hoje. Presta atenção, que a palavra de Deus, ela é um alerta para nós que somos de Deus, né? Às vezes o erro da gente não é aquelas coisas terríveis, né? Não é morte, não é adultério, não é prostituição, não é fornicações. Às vezes não é um roubo, né? Mas existem outras coisas que às vezes traz mais destruição na nossa vida do que essas coisas, porque são pecados também, né? São coisas que Deus não aprova, né? Presta atenção nessa mensagem de hoje, que isso aqui, irmão, isso aqui é a derrota da maior parte dos cristãos. Foi a derrota de grande parte do povo de Israel. E tem sido a derrota de muitos cristãos hoje, né? Glória a Deus. Presta bem atenção nessa mensagem. Isaías capítulo 6. Todos acharam? Isaías é do Velho Testamento, né? Depois de Salmos, você vai passando Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí você vai achando aí. Aí vem Isaías. Só quando parar barulho de folha, né? Tá bom, vamos lá então, né? Capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então Isaías, ele teve uma visão espiritual muito forte, né? De Deus entrando num templo ali, e os anjos de Deus ali sobrevoando, passando, e a glória de Deus enchia aquele templo, né? A presença de Deus era muito forte naquele momento. E a Bíblia diz que o povo exclamava e louvavam a Deus, né? Os anjos que estavam por ali, né? Os querubins que voavam, né? E falavam da grandeza de Deus e enchia a casa de Deus da glória deles, né? Da glória do Senhor. Até os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha o versículo 5. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha que situação. Isaías, quando viu aquela cena, quando ele teve aquela visão espiritual, ele já teve uma grande preocupação. Por quê? Porque ele era um homem de lábios impuros. Irmãos, a derrota do povo de Deus na Bíblia, grande parte no Velho Testamento, o povo que andou pelo deserto, desde quando Deus tirou do Egito, foram justamente pelas suas palavras, murmuração. Eles murmuravam contra Deus, falavam coisas negativas, tinham os lábios impuros, palavras torpes. E hoje, irmão, grande parte do povo de Deus está vivendo assim, não estão se preocupando. Estão diante de Deus, participam da glória de Deus, ouvem a palavra de Deus, têm o Espírito de Deus no coração, só que quando abrem a boca, coisa terrível. Só falam coisas negativas, é palavrões, é xingamento. São pessoas que dizem que têm o Espírito Santo, eu não duvido que tenham, mas elas não têm controle. Às vezes a pessoa desata a falar coisas e não para mais. Porque uma coisa é você ficar chateado com uma situação, quando você muitas vezes é desprivilegiado, quando você é ofendido. Outra coisa é você ficar horas e horas xingando uma pessoa, maldizendo uma pessoa. Deus ora por aqueles que te maltratam, que te dão prejuízo. Isaías, ele tinha esse problema, só que ele entendeu
que para servir a Deus ele precisava de mudar isso. Isso aqui é um alerta de Deus para o povo de Deus, irmão. Quantas pessoas estão anos e anos na igreja, anos e anos louvando a Deus, buscando a Deus, mas quando se sentem feridos, quando são espremidos, aí as falou isso que sai da boca da pessoa, de dentro da pessoa, é veneno, é serpente, é como se fosse uma víbora, é envenenamento, é coisas destrutivas. Isaías, ele entendeu, ele estava na presença de Deus, e ele falou: Deus, ai de mim, ai do homem de Deus, da mulher de Deus, que vive nessa impureza de mente, de boca, irmão. Ele entendeu que diante de Deus ele podia ser mudado, e nós temos que ser mudados, diga glória a Deus. Não existe um motivo para um verdadeiro filho de Deus ser uma pessoa perversa de lábios, de língua, ainda que ela tenha problemas para resolver. Olha o que a Bíblia diz, ele falou bem claramente: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Diga glória a Deus, está vendo? Ali o anjo de Deus veio ali, tocou Isaías, né, porque ele sentiu, ele queria ser mudado, ele queria ser transformado. E Deus ali enviou aquele anjo e tocou nos lábios de Isaías. E ali naquele momento que o anjo tocou nos seus lábios, toda a iniquidade que tinha dentro dele, todo o pecado foi tirado. E o que Deus pode fazer? Deus mudou? Deus não mudou. Por que tantas pessoas que são de Deus continuam com esses lábios impuros? Palavras torpes, pesadas, exageradas, desnecessárias, que só trazem desgraça, tristeza e dor, porque elas não se abrem para Deus. Estão diante de Deus, estão diante da glória de Deus, mas não pede para Deus ajudar nesse ponto. Irmão, o que tem de pessoas que são de Deus, que o problema deles é só esse. São pessoas que quando são tocadas, quando se sentem ofendidas, machucadas, parece que dentro da pessoa se abre uma coisa, assim como se fosse uma destruição. Tudo que a pessoa aprendeu, tudo que ela ouviu de Deus não vale mais nada. Porque falta o domínio próprio, a Bíblia diz, que é um dos frutos do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, mas cadê os frutos do Espírito Santo? São pessoas que vão dando lugar à carne e nunca conseguem purificar os seus lábios. Isaías entendeu, eu estou diante de Deus, esse é o momento. E ali, quando ele clamou, Deus ouviu e limpou ele, purificou. Tem pessoas que são impuras de lábio, impuras de mente. É uma impureza quando abre a boca, quando está revoltado, chateado, e acha que estão agradando a Deus, não estão. A gente tem que ter temor de Deus e mudar essa situação, amém? Tem que entender isso. Ele entendeu, ali ele foi tocado e foi abençoado, e foi tirado a iniquidade. Tem pessoas que elas são boas, assim, quando está tudo normal, pessoas excelentes para fazer as coisas, para ajudar, a serviço até de algumas coisas boas, mas na hora que se sente ofendida, qualquer coisa que acontece, quando a pessoa abre o coração dela, lá de dentro, escondido, sai cada coisa terrível, que às vezes a pessoa que está vendo fica até chocada realmente. Porque não condiz com uma pessoa que é de Deus aquelas palavras ofensivas, más, perversas. E ele entendendo isso, ele pediu para Deus tirar. Quer ver outro homem de Deus que fez a mesma coisa? Salmos capítulo 39. Porque Deus fala sobre essas coisas, né? A destruição do ser humano, muitas vezes, não está nos seus pecados, porque Deus perdoa todas as coisas, está no seu modo de falar, né? São nas palavras que se diz, né? Isaías capítulo 39, Salmos 39, versículo 1. Ouve essa palavra, irmão, porque se você é de Deus, você está diante de Deus, como você disse, você tem o Espírito Santo, você consegue, é só falar com Deus que Ele ajuda você a limpar essas coisas. Ajuda a tirar essa permissividade, essa coisa, né, esse dolo, né, essa coisa pesada, né, de usar palavras de uma forma muito ofensiva. Capítulo 39 de Salmos, versículo 1, diz assim, ó, Davi falando, e eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Tem pessoas que o problema dela é a língua. O grande problema do povo de Deus foi a língua. Foi muito mais gente destruída no meio do povo de Deus por causa das murmurações, por causa daquelas revoltas de palavra, do que pelo inimigo. O inimigo não tinha poder sobre o povo de Deus. O povo de Deus era destruído por quê? Porque eles começavam a murmurar, em vez de buscar Deus, se humilhar diante de Deus, pedir a Deus, eles ficavam murmurando, reclamando. E quantas pessoas estão delinquindo com a sua boca?
Porque são pessoas que são de Deus, mas elas não aprendem a falar de uma forma correta, como servo de Deus, estão sempre delinquindo contra Deus. Fala com Deus, Isaías falou, me ajuda. Eu não posso continuar fazendo isso, senão vou ser destruído, ai de mim. Pessoas que não entendem esse caminho, acham que são perfeitas, que são muito boas, porque não matam, não roubam, não adulteram, não prostituem, acham que são melhor que as outras pessoas. É como nem o fariseu, eu sou melhor que fulano, porque eu não faço isso, porque são fiéis aos seus dízimos, nas suas ofertas. Mas e a boca? E as palavras? Davi entendeu isso, ele disse, eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Tem pessoas que o problema dela é a língua, não é nada mais que isso. Ela está sendo destruída por causa da língua, porque ela não fala como um servo de Deus na hora que precisa agir como um servo de Deus. No dia a dia, no normal da vida, sim, mas na hora que precisa mesmo, não. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Amém? Ah, pastor, mas a pessoa me ofendeu, é ímpio, fez uma maldade, me deu um prejuízo. Mas você tem que aprender a refrear, você tem que ter limite. Nós, como povo de Deus, nós temos que ter limite nas palavras. Mesmo que uma pessoa seja ímpia, e você veja essa pessoa como ímpia, se ela fez uma coisa que te magoou, que te trouxe um prejuízo, a gente tem que ter limite. Você pode até realmente, a Bíblia diz, se irar, ficar chateado, dar uma repreensão, mas cuidado, como é que um cristão, servo de Deus, fica horas e horas xingando, blasfemando, falando mal, fala por trás, se vai embora depois de um tempo, a pessoa magoada, se já passou há 20 anos, a pessoa, que servo de Deus é esse? Que Espírito Santo é esse que a pessoa tem? Se ela não sabe nem se refrear diante de uma situação difícil. Se o testemunho que ela dá é um testemunho terrível. A boca, tem pessoas que quando elas estão chateadas com alguma coisa, elas se tornam tão perversas de língua, tão perversas que ela vai sendo dominada pelo mal. Daqui a pouco a pessoa está fazendo coisas terríveis, porque ela não refreou a língua. Ela tinha que refrear, tinha que dar um testemunho, mesmo quando você é contrariado, eles olham por aqueles que te maltratam. A Bíblia diz, ira, mas não peque, não exagere. Tem pessoas que exageram demais nas coisas, irmão. Isso é um alerta de Deus para muitas pessoas que são de Deus. Não sabem, refreiei, olha só. Ele falou muito sério isso aí, com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas minha dor se agravou, está vendo? Mesmo diante daquela situação, ele entendeu, eu não posso ser usado por Satanás, mesmo que diante do ímpio, eu tenho que frear as minhas palavras, porque eu sou de Deus. Porque o que o diabo usa a impiedade, as coisas erradas, é justamente para mexer com aquele que é de Deus, para ver, para testar o coração, para afastar a pessoa de Deus. E a pessoa, quando ela não tem freio, quando ela não tem freio na língua, é isso que o diabo usa. Pessoas que são de Deus, que dizem que são batizadas pelo Espírito Santo, mas estão sendo usadas por Satanás, muitas vezes, para trazer um péssimo testemunho em tudo que lugar, porque não sabe lidar, não tem a moderação. O espírito que Deus nos deu é um espírito de moderação, saber lidar com as suas situações da vida. Davi falou, mesmo diante do ímpio, eu tenho que aprender a refrear minha língua, para que eu não me torne igual a ele. O que adianta a pessoa é de Deus, mas diante de uma situação difícil, ela se torna pior do que a pessoa mundana? Xingamento, palavras torpes, agressividade exagerada. Ele disse, não pode ser desse jeito. Ele falou, vamos novamente? Eu disse, guardarei os meus lábios para não delinquir com a minha língua, enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. O que adianta ser de Deus? Mas a boca da pessoa parece uma latrina quando abre a boca. É só coisa ruim, é só palavrão, é só porcaria, é só desespero, é uma coisa terrível. Não sabe frear, não sabe dominar, tem que saber, diga glória a Deus. Se não sabe, pede a Deus, vamos falar com Deus, meu Deus, me ajuda. Isaías, ele entendeu, nós estamos diante de Deus, irmão. Nós estamos diante do altar. Se nós temos esse problema, é um problema que pode roubar até a nossa salvação. Nós temos que falar com Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? Se você não tem capacidade de ter domínio nas suas atitudes, Deus é poder. Pede para Deus colocar um anjo, pede para Deus te ajudar, que Ele vai ajudar. Nós estamos diante do Senhor. Nós somos povo de Deus. Se não, nós vamos sendo destruídos, vamos sendo massacrados. E ele continua dizendo aqui, né? Aí ele vai lá para o Salmo 141, vamos lá na frente. Pessoa que é de Deus, irmão, tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ter limite, moderação nas coisas que a gente faz, mesmo quando a gente enfrenta situações difíceis, né? Salmo 140, olha que Deus fala, a gravidade de uma pessoa que tem o lábio pesado, as palavras pesadas demais. Versículo 3. Olha o que Davi falou novamente aqui, ó.
Põe, Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Diga glória a Deus. Olha a gravidade que esse homem de Deus entendia nas palavras que saíam da boca dele. Isaías entendeu e Davi também entendeu. Me guarda. Coloca um anjo para guardar a minha boca. Porque às vezes, mesmo sendo de Deus, irmão, tem pessoas que os anos vão passando e elas continuam agressivas em palavras, é palavrões, é palavra torpe, é indecência, é gesto libidinoso. Quando se irrita, a pessoa não tem limite nas coisas que faz, nas coisas que lança da sua boca. Não, tem que pedir a Deus. Davi e Isaías entendeu, eu não posso fazer desse jeito. Eu tenho que me guardar, eu não posso ficar pecando contra Jesus, porque para Deus é pecado, para você não é, para mim, talvez alguma, mas está bravo, está nervoso, está irritado, não é, mas para Deus é. Nós temos que entender essas coisas, amém? Porque hoje a maior desgraça que existe nos lares cristãos, na vida de muitos cristãos com Deus, é porque as pessoas têm esses lábios pesados demais para um cristão. Mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, mas você tem que ser renovado por Deus. Você tem o Espírito Santo, eis que vos dei o Consolador, que para você ter de moderação, saber amar, respeitar limites. Olha que Deus não te deu espírito de medo, de terror, não, deu o Espírito Santo. E ele diz aqui bem claramente, ele fala bem claramente, põe, Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, diga glória a Deus. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam iniquidade, e não coma eu das suas delícias. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos povo de Deus, nós não podemos inclinar o nosso coração para o mal. Porque a Bíblia diz claramente, a gente tem que vigiar os nossos lábios, porque os lábios do ser humano, ele é uma porta terrível de destruição na vida dos filhos de Deus. O diabo tem usado dessa sutileza. Aí Davi falou bem claramente, guarda a porta do meu lábio, coloca, são homens de Deus que entenderam a necessidade de mudar suas palavras. E nós temos que entender isso, diga glória a Deus, se nós queremos a bênção de Deus. Eles sabiam que o modo deles falar, deles interagir, era uma coisa destrutível que ia acabar com a vida deles, ia acabar com a saúde, ia acabar com as vitórias, ia acabar com tudo. Olha o que diz o Salmo 140, versículo 11. Olha a gravidade, olha o que eles entenderam. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. Por isso que eles falaram com Deus, tanto Isaías como também Davi. A pessoa que ela tem uma má língua, ela é inconstante em tudo. Um dia ela ama, um dia ela odeia, um dia ela quer, um dia ela não quer. Ela não tem firmeza, não vai ter, porque Deus falando não vai ter. Um dia quer casar, outro dia não quer casar. Um dia quer estar casado, outro dia quer destruir o casamento. Outro dia quer ter dinheiro, outro dia não quer. Um dia pede uma casa, outro dia despreza a casa que tem. São pessoas que não têm firmeza, porque elas têm uma língua má. Elas pedem, a Bíblia diz, a mulher tola, sem sabedoria, ela destrói com a sua própria língua. O homem sem entendimento faz a mesma coisa. Ele vai destruindo as coisas que ele mesmo queria. Só que não tem firmeza, o modo de falar, o modo de lidar com as situações, de interagir, vai tirando a firmeza, a pessoa, o diabo faz o que quer com a pessoa. Um dia a pessoa está bem, outro dia está mal, um dia está alegre, outro dia está triste, um dia tem firmeza em Deus, tem fé, outro dia não tem. Um dia está na palavra de Deus, outro dia está na palavra do inferno, do diabo, com as palavras destrutivas, malignas. Deus falou, da boca sai maldição, sai bênção, sai maldição. Mas o povo de Deus tem que abençoar, diga glória a Deus. Olha que isso aqui é muito sério, eles entenderam, não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Mas eu sou de Deus, não é, você está sendo de Satanás. Se você tem uma língua má, torpe, uma língua suja, uma boca suja, inclinada a falar coisas erradas, o diabo está te usando. Ele vai arrancar você da sua posição. Vai destruir tudo que é bom. É seu negócio, é seus benefícios, vai ser tudo com muita tristeza, é seu casamento, é sua vida, tudo sentimental. Ele vai acabar com a pessoa que é de Deus, se a pessoa tiver essa língua má perversa. Está escrito aqui, Davi entendeu isso. Não terá firmeza na terra um homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. A pessoa se torna violenta. Como é que uma pessoa que é de Deus, que crê em Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, a pessoa quer resolver os seus problemas na força bruta, no xingamento, na palavrão, no desespero? Cadê a moderação do Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo.
Mas você não dá lugar, não estou dizendo que não tenha. Mas a pessoa, quando começa a ser usada pelo mal, ela se esquece que ela é de Deus, ela se esquece que ela não tem que amaldiçoar, destruir, arrasar com as coisas, que tem que ter moderação, se tornando violento, vai se tornando uma pessoa demasiadamente exagerada, perde a moderação, e o diabo vai destruir na vida da pessoa, porque o diabo quer destruir o povo de Deus. Ele vive cercando, ele vive observando para ver quem pode tragar, e a pessoa que não tem limite no que fala na boca, ela acaba sendo um alvo, porque o diabo ele não lê pensamento. Ele ouve o que a gente ouve a nossa voz e vê os nossos movimentos. Se a pessoa que é de Deus, ela não tem moderação, ela só fala coisas negativas, coisas terríveis, só palavrões, xingamento, o diabo está se dando risada da cara dela, ela acha que é de Deus, acha que é muito espiritual, e o diabo só sondando. É o fariseu que a Bíblia fala. Acha que é muito santo, que é muito certo, mas só vive falando coisas negativas, perseguindo pessoas, tentando destruir pessoas com a língua. Ele falou, não vai prevalecer, tome cuidado, não prevalece, não terá firmeza na terra. O homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que seja deste. O próprio diabo está na vida da pessoa. Ele que vai incitando a pessoa cada vez mais, nunca muda, o tempo passa, a pessoa está sempre voltando à mesma coisa do passado, as traições, adultério, o que sofreu, o pai e mãe fez, o vizinho fez, um amigo fez, porque traiu, porque a pessoa não vai para frente, o diabo não deixa a pessoa ir para frente. Ela vai estar sempre perseguida pelo passado, porque ela não se apresenta diante de Deus, está diante do Deus vivo, para mudar o coração, para mudar o entendimento, para dar paz, para dar alegria, para dar vida, a pessoa não deixa, o diabo vai desterrando a pessoa, vai destruindo o benefício da pessoa, que deveria prosperar, crescer, ser abençoado, por causa das próprias palavras. Aí nós vamos lá para Mateus capítulo 12, Novo Testamento. Que tem de cristão, meus irmãos, que quando abre a boca é pior que uma latrina. Você sabe o que é latrina, né? Mas o senhor fala pesado, Deus falou sobre isso. Deus falou palavra muito mais pesada, se você ler a Bíblia. Versículo 33 em diante. Você vê que às vezes a possibilidade para nós é muito grande, irmão, como filhos de Deus, mas a gente tem que querer, a gente tem que buscar, nós estamos diante do Deus, mas a gente só busca muitas vezes o que a gente é agradável para a gente, mas nós estamos desagradando a Deus. E às vezes nós não queremos mudar a nossa vida. Olha o que fala aqui no capítulo 12, 33 de Mateus. Ou dizeis que a árvore é boa, e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Diga glória a Deus. Adianta, pessoa, eu sou bom. Bom é Deus. Se você está em Deus, você é bom. Se você está no Espírito Santo, você é bom. Senão não adianta. A pessoa que ela é ligada à natureza desse mundo, irmão, a pessoa que é aquele crente carnal, não adianta ele falar que ele é bom, que ele é isso, porque quando ele se sentir pressionado por alguma coisa ou uma insatisfação, ele vai mostrar o que está dentro dele. Foi o que Isaías falou, quando espremer, só vai sair veneno, peçonha. Ele falou, não adianta, você tem que saber o que você é. Se você é de Deus, seus frutos têm que ser bons. Não adianta a pessoa, sou de Deus, e quando se vê numa situação difícil, acabou. Não é mais de Deus, então? Você tem que observar, porque pelo fruto se conhece a árvore. Diga glória a Deus. E ele fala aqui, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Porque tem pessoas, eu falo para minha esposa assim, tem gente que é enrustido. Lá dentro do coração a pessoa, ela é má, ela é perversa, só que ela vai enganando. Por quê? Porque quando as coisas estão boas, a pessoa é ótima. Quando as coisas estão bem, a pessoa é uma beleza. Mas é uma pessoa enrustida, ela não abre o coração para Deus. Na verdade, ela não se abre para Deus. Então é aquela pessoa que lá dentro dela, ela vai mostrando uma situação, uma face que não é verdadeira. Não é verdade. Olha o que Deus diz aqui, raça de víbora, cobra, como poder? Porque a cobra, se ela não abrir a boca, não mostrar o dente, é um bichinho maravilhoso, você brinca, principalmente aquelas cobrinhas coloridas, bonitinha, pega na mão, né? Tem pessoas que acham que é viscosa, não é viscosa, ela é fria. A gente que mora no interior sabe disso, já pegou esse repente, já pegou esse bichinho calango, é frio, é gelado, porque é sangue frio, mas não é sujo não. Muito pelo contrário, desliza, brinca, a gente brincava com calango, eu pegava calango, botava arreio neles, né?
Mas para eles puxar a carrocinha, puxar as coisas, quem conhece calango? A gente brincava, lagartixa, gelada, lagartixa, você põe na mão assim, parece que está pegando na geladeira. Mas não é sujo. E Deus falou, tem pessoas que assim, aparentemente, são bonitinhas, mas lá dentro é o veneno. O mal, a cobra, ela só é agressiva quando ela pica. E tem pessoas que são de Deus que estão assim. São pessoas que o coração da pessoa lá dentro, elas estão sendo más, mas elas escondem, né? Pois que em abundância, ó, o coração disso fala a boca, porque quando são mexidas, quando são pisadas, vamos ler, não, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Tem pessoas que elas são que nem a serpente, mas elas vão falando coisas boas, parece que são as melhores pessoas do mundo, mas quando são atingidas, quando se pisa, porque a serpente, ela só ataca quando ela é atingida. Aí, meus irmãos, mostra o veneno que tem dentro do coração. Por quê, irmão? As palavras da pessoa, aí fala só coisa negativa, só coisa ruim, só depreciação, é palavrão, é xingamento, é ofensa. Porque uma pessoa, ela pode ser firme, ela pode até ser dura, sem ser ofensiva e má. Às vezes uma correção que você dá, uma palavra dura que você dá, é muito melhor do que palavrão, xingamento, ofensa moral. Só que tem pessoas que são de Deus porque o coração delas está cheio de coisa errada. Sentimento do passado, revolta, tristeza, que a pessoa não abre diante de Deus, para Deus limpar. É sentimento de coisa que aconteceu porque a pessoa não se deixa limpar, e quando ela abre a boca, quando ela é apertada por alguma coisa, aí só sai veneno. E Deus, olha só, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O que você tira quando realmente precisa do seu coração? Porque às vezes tem pessoas que estão precisando de uma palavra boa. Mesmo uma pessoa, quando ela erra, faz alguma coisa que a gente não gosta, tem pecados e tem erros. Diz que a Bíblia diz que é a convivência do dia a dia entre família, entre pessoas que a gente convive na igreja, no nosso trabalho. O que a gente tira quando precisa de interagir com uma situação dessa? Coisas boas ou coisas más? O que sai da nossa boca? Olha o que ele diz aqui, ó. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Você está com raiva? A Bíblia diz, ira, mas não peque. Cuidado com o exagero. O que você tem tirado? O que você tem falado? Como é que você interage diante das situações que você enfrenta nesse mundo? Porque nós somos o povo de Deus. Se você fala maldade, coisas destrutivas, ofensas, falso testemunho, porque você acha, porque você pensa, porque seu coração, na verdade, ele é mau, ele não se consertou com Deus, mas você esconde seu coração diante de Deus, não quebranta o coração, no dia do juízo vai prestar conta. Não estou dizendo que você vai condenar, quem sou eu para te condenar? Mas tem que tomar cuidado, nós somos povo de Deus, nós vamos responder. Toda murmuração, tem pessoas que elas são más, irmão. Elas não querem servir a Deus, não querem fazer coisas boas, elas vão enganando, vão dissimulando. São pessoas que deveriam estar dando um testemunho na família, amando, respeitando as pessoas, sendo moderada, mas não se tornam maus, reclusas, ofensivas, malignas. Na igreja a mesma coisa, a pessoa vai se enrustindo, vai ali, mas na verdade ela não é aquilo, só que no dia do juízo. Porque nós temos a possibilidade diante de Deus, quem está entendendo? De mudar essa situação. Deus nos ofereceu condições de mudar isso, para a gente ser um povo abençoado, salvo. Mas se nós não queremos, o que Deus pode fazer? Porque Deus, ele não vai obrigar a gente, nós é que temos que nos oferecer a Deus, para Deus limpar o nosso coração, colocar coisas boas, para que quando a gente precisar interagir com uma situação mais delicada, a gente faça isso dentro dos parâmetros da Bíblia, dos conceitos espirituais. Olha o que Deus fala bem claramente. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Que palavra ociosa? Palavra que não edifica. Eu te pergunto, você xingar uma pessoa, traz alguma edificação? Traz? Você ofender uma pessoa moralmente, traz alguma edificação? Se amaldiçoar uma pessoa, ou você querer destruir alguma coisa na tua vida porque uma pessoa te fez mal, traz alguma edificação? No dia do juízo vai prestar conta. Palavras que não trazem edificação.
que são lançadas na hora da raiva, da ira, porque a pessoa se diz de Deus, tinha que ter os frutos do Espírito Santo, longanimidade e moderação, domínio próprio, a pessoa não tem. Mas por que não tem? Por que não busca em Deus? Se Deus abriu a porta, se Isaías entendeu, se Davi entendeu que era possível, por que o povo de Deus não entende que isso é possível? Porque não estão vivendo fé. São pessoas religiosas, são pessoas extremamente que vão fazendo as coisas sem ouvir a palavra de Deus, sem atender, sem buscar a Deus de verdade. E as pessoas, só no momento que elas precisam falar coisas boas, elas estão sempre falando coisas negativas. Quando são exprimidas, quando são muitas vezes confrontadas, aí mostra quem realmente são. E Deus falou só que você vai prestar conta no dia do juízo. E ele fala aqui, ó, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Quem está entendendo o que Deus está falando? Não é brincadeira. Irmão, nós estamos diante do Deus vivo, nós fomos chamados para prestar serviço à fé, a confiar em Deus, a dar bom testemunho de vida. Eu não vejo a pessoa que tem essas palavras depressivas, essas palavras ofensivas, trazerem nenhum testemunho de vida. Muito pelo contrário, é só destruição. É ira, é raiva, é peleja. Ah, porque eu estou irado. Irado porque não tem os frutos do Espírito Santo. Deus está falando, você está diante do Deus vivo, diante da glória de Deus. Por que as tuas palavras são desse jeito? Porque as tuas palavras que vão te destruir, estão te destruindo. A maior parte dos cristãos estão sendo destruídos por causa da sua boca. Que é porca, que é torpe, que é exagerada, que não sabe ter limite, que acha que vai resolver os problemas do dia a dia, ofendendo, xingando, massacrando as outras pessoas. Porque às vezes só o fato de você ser uma pessoa firme, grave, as pessoas já se ofendem. Imagina você ofendendo com xingamento as pessoas, palavrões, com ofensas terríveis de caráter, imoralidade, gestos obscenos, torpeza, malícia, lascívia. Deus fala, você vai pagar um preço alto, porque você está se destruindo pela sua própria boca. E ele fala bem claramente. Não é uma brincadeira essas coisas, né? E ele fala assim, porquanto vos digo que todo pecado... Bom, para a gente não perder aqui, eu estava mesmo aonde? Que é o versículo? 37, né? Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Acabou. Nós que somos de Deus, nós temos o poder de mudar a situação. Agora, meu irmão, se nós somos de Deus, estamos diante do Deus vivo, estamos diante do altar, e saímos e entramos diante do altar, sempre com o nosso coração sujo, escondido, porque a gente não abre o coração, não fala com Deus, nós vamos ser condenados. Deus colocou diante de nós a oportunidade, diga glória a Deus, porque Ele é Deus e tudo é possível aquele que crê. Só que nós só cremos naquilo que é favorável para nós. Nós cremos que Deus cura, nós cremos que Deus salva, que Deus abençoa, mas não cremos que Deus pode mudar uma atitude da gente. Um modo de viver que ofende a palavra, que é o que mais destrói o povo de Deus hoje, são as palavras. É o modo de falar. Deus nos deu a palavra de fé, nós falamos a palavra do mal. Deus nos deu revelações para a gente mudar a nossa vida, mas nós estamos sempre piorando cada dia que passa. Por quê? Porque o coração é fechado. Deus falou, abre a tua boca, se você é assim, fala com Deus, porque isso vai condenar. Não sou eu que estou falando, eu disse, eu não vou condenar ninguém. Mas a Bíblia diz, você pode ser condenado. Você pode ser destruído pelas suas palavras. Amém? Vamos lá para a gente entender. Olha o que Deus fala no Salmo 103, para terminar essa mensagem de hoje. Irmão, abre os seus olhos, abre o seu coração. Não brinca, os homens de Deus entenderam que a destruição estava vindo na vida deles por causa do modo deles falar, de interagir com o mundo, com as coisas desse mundo. E Deus falou, você tem espírito de moderação, de amor, não é de destruição. Eu te dei espírito, não é de medo. Moderação, amém? Capítulo Salmo 103, versículo 2, Deus fala assim, ó. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus. Sabe de Deus, não pode se esquecer que Deus é Senhor, que Deus é Deus de milagre, é Deus que muda, que não tem limite se nós quisermos aquilo que é bom, diga glória a Deus, por mal não. Pessoa que é intrépida em fazer o mal, desobedecer, fazer maldade, esse não tem vez com Deus, esse Deus não atende oração. Não adianta orar que Deus não vai ouvir. Ah, mas eu sou de Deus, Deus não ouve. Às vezes a sua vida está sendo abençoada porque é por causa da vida de outras pessoas que servem a Deus. Porque Deus não ouve a pessoa que tem lábios impuros, que faz maldade, que não se controla, que tem coisa de destruição na sua vida, que não respeita o ser humano, que não ama o seu próximo.
Porque a pessoa, ela não gosta de ser xingada, gosta? De ser ofendida por alguém, gosta? Mas ela faz isso com os outros, diz que tem amor. Ama o marido, arrasa com o marido. Ama a esposa, arrasa com a esposa. Ama os filhos, arrasa com os filhos, com palavrões, xingamento, maldade, coisas negativas. Não, você tem que lembrar dos benefícios de Deus. Nós somos de Deus, diga glória a Deus. É diferente. Olha o que ele diz aqui, ó. Bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades. Diga glória a Deus. O que foi o que Isaías entendeu? Olha, eu tenho lábios iníquos. Davi falou, eu tenho lábios que ofendem a Deus. Por que não fala com Deus? Por que não muda? Fica guardando no coração essas coisas permissivas, destrutivas, ódios, amargura, ressentimento. Basta ser apertado e falar e soga para fora só veneno, só peçonha. Por que não busca Deus? Se esquece que Deus também, Ele tira a iniquidade. Isso é iniquidade. Isaías percebeu isso. O pregador, o nosso pregador lá, também no Novo Testamento, Mateus entendeu isso. E o povo de Deus não tem entendido que Deus tira a iniquidade. Isso é iniquidade. Pode não ser para você, que se acostumou, que não quer ser mudado, que acha que está certo essas coisas, essas atitudes, que acha que está nervoso, está com raiva, está resolvendo um problema sério, você tem o direito de pisar e massacrar as pessoas, ofender, machucar, falar de caráter, ofender o caráter das pessoas por causa de coisas banais do dia a dia, até as besteiras do dia a dia. Deus perdoa. Não se esquece disso, fala com Deus, porque isso para você pode não ser, para mim pode não ser, mas para Deus é iniquidade pesada. Foi a razão, volto a lembrar vocês, olha no Velho Testamento, foi a principal razão da destruição do povo de Deus. Iniquidade. E ele fala aqui de lábios. É ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Qual a enfermidade? Ele sara. E ele diz aqui, ó, e que perdoa, além de sarar as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, diga glória a Deus. Irmão, a pessoa de Deus que vive assim, ela está perdida, ela está sem direção. Pessoa que vive na devassidão, xingamento, ofensa, malícia, lascívia, esses pecados de boca, essa agressividade, tudo é na força bruta, é na violência. Oi, meu irmão, essa pessoa está destinada à perdição, Deus está falando claramente, não adianta. Não existe ninguém, Deus falou, tudo é possível aquele que crê. Ele livra você da perdição, não se perca nessas coisas. Olha o que ele diz aqui, que livra a sua alma da perdição, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade, de misericórdia. Diga glória a Deus. Olha para o irmão e fala, você tem que ter misericórdia. O que é misericórdia? É se condoer. Com que você olha para uma pessoa que você pisa horas em horas, xinga, fala mal da pessoa, denigre a vida da pessoa sem um motivo justo e você não se condói? Misericórdia é se condoer da miséria das outras pessoas, do sofrimento. Pessoas que estão iradas, enraivecidas, ela não tem limite. Ela está vendo que está trazendo destruição, desgraça, só que ela continua ali. Não tem misericórdia. Você tem que ter misericórdia. Aprender a se condoer do sofrimento de outras pessoas. Primeira coisa. E ele diz aqui bem claramente que o que de misericórdia, benignidade e misericórdia. Como é que uma pessoa de Deus que é para fazer o bem, que é para se condoer do sofrimento, quando vê uma pessoa caminhando para a destruição, para o inferno, ela quer empurrar mais, vai infeliz, você matou, você vai ser morto, tem que morrer mesmo esse infeliz. Você fez uma coisa, você tem que sofrer as consequências. Se o próprio Deus, ele quer que as pessoas se arrependam e mudem, como é que uma pessoa que é de Deus está destruindo família, está destruindo tudo por causa de palavra, de briga, de xingamento, de ofensa, de coisa errada? Se ela foi chamada para fazer o bem, para salvar a família, está acabando com o casamento, está acabando com família, despreza os familiares porque acha que eles têm problema. Que benefício você está trazendo para a obra de Deus? Que benefício você está trazendo no meio do povo de Deus? Beneficência, fazer o bem, diga glória a Deus. Você só faz o mal, só faz o bem para quem faz o bem. Ele falou, isso aí o mundo é assim também. Olha lá no mundo, até o cara ladrão, assassino, quando ele é acolhido, você não lembra daquele Lázaro lá? Quando ele é protegido, ele não mata a pessoa. Ele é até agradecido. A pessoa de Deus, ela quer fazer o bem só para quem faz o bem para ela. Eu te coroo para fazer benefício, de benignidade e misericórdia, diga glória a Deus. Qual a diferença de uma pessoa de Deus com uma pessoa do mundo, se ela é agressiva, é violenta, ela quer destruição, ela quer vingança, ela não perdoa, ela não sabe perdoar? Qual a diferença? Às vezes as pessoas do mundo perdoam
E a pessoa que é de Deus não consegue perdoar, eu não consigo esquecer. Porque quando eu me irrito, eu lembro disso que fez para mim. Diz que Deus falou, estou te dando novidade de vida para você esquecer do passado. Você quer viver no passado? Deixa o diabo te destruir então. Você quer viver desse jeito? Não tem misericórdia, não sabe perdoar, não sabe lidar com as coisas? Quer destruição, quer vingança, quer ódio, quer rancor? O mal vai suceder, vai ser cercado pelo mal. Olha o que a Bíblia diz, não foi o versículo 11 que a gente leu lá, né? 140, 11. E ele fala bem claramente aqui, né? Se renova, olha, quem enche a tua boca de bem, olha o que ele fala, de misericórdia, que enche a tua boca de bens, diga glória a Deus. Você lembra? Pela tua boca, pelas tuas palavras, a pessoa de Deus só fala coisa negativa, ela tem a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Tudo é possível aquele que crê, tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Agora Deus vai dar destruição, a morte de alguém que você pedir? Deus quer dar salvação, vingança. Deus está enchendo de bens, a pessoa só fala coisa negativa, só fala desgraça e destruição. Eu estou enchendo a tua boca de bens, agora você que escolhe. Você quer viver na palavra ruim, torpe, xingamento, briga, violência, maldade, vingança, ódio? Eu estou te dando a oportunidade, diga glória a Deus. Estou enchendo a tua boca de bens, de palavras boas, para você escrever uma nova história, para você chamar a existência coisas boas. Ah, mas eu não consigo, não consegue, porque você não está em Cristo. Você não está confiando em Deus. Você não deixa o Espírito Santo, que Deus for dar o Espírito Santo, para Ele não deixar você mais com medo, nem apavorado, para não deixar você sem amor, para você ter moderação nas coisas que faz. Se é uma pessoa moderada, você não quer, Deus está enchendo, está falando. Eu te dei todo esse leque de oportunidades, redimir, mudar, curar, e Ele diz aqui, te enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Diga glória a Deus, para te ajudar, para renovar a tua vida, para te abençoar. Ah, mas eu não sei o quê. Problema seu, Deus está te dando a oportunidade. Você quer continuar com essa boca suja, com essa boca torpe, ofensiva? Quando você se sente ofendido, em vez de você fazer umas coisas de uma forma moderada, você quer arrasar com tudo, destruir tudo, é problema seu. Deus está dando oportunidade para você renovar, para você ser uma pessoa melhor, para você ter uma vida abençoada. Diga glória a Deus, é problema de cada um. Eu estou te dando a oportunidade. Isaías entendeu e Davi entendeu também. Amém? Que a boca deles era o perigo principal da vida deles. Para renovar a tua vida, estou enchendo tua boca de coisa boa, para renovar como a águia. Amém? Quem quer a bênção de Deus? É isso aí, a escolha é nossa. Agora, se você quer o mal, se você tem uma boca suja, perversa, um coração cheio de coisas que você não consegue tirar, porque você não abre o coração para Deus, está sempre voltando às coisas do passado, é tristeza, é ódio, você vai perder a batalha. A pessoa que vive assim, Deus nem ouve a oração dela. E não ouve. Ah, ouve, não ouve. Talvez você está sendo beneficiado pela oração de outras pessoas, porque teu Deus abençoando o marido, a esposa, o pai, a mãe, abençoando a igreja de uma forma geral, e você está ali, você é levado junto. Mas Deus não está te ouvindo. Porque a pessoa que tem boca perniciosa, destrutiva, maligna, que tem um coração cheio de coisas ruins, que quando precisa de interagir, não sabe lidar com as coisas da vida como um servo de Deus, ela vai trazendo problema para ela. E pode perder até a salvação. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus? Eu não sei como é a sua vida. Unidades, se dobra diante de Deus. Tem pessoas que elas nunca vão se dobrar diante de Deus, irmão, porque o orgulho e a soberba não deixa. Ele fala moderação. Aprende a se moderar. Como é que uma pessoa diz respeito ao altar, diz respeito à palavra de Deus? É o equilíbrio, é o domínio próprio que as pessoas não têm, aí tudo vai ferindo, vai machucando, vai pesando. Fala com Deus, meu irmão. Enquanto é tempo, nós temos que falar com Deus. Deus é bondade, Deus é amor, Deus é moderação, é alegria. Oh, Espírito de Deus, mova o seu poder, Pai. O Senhor é o Deus que nos ajuda. O Senhor é o Deus que nos conforta. O Senhor é o Deus que guarda, meu Deus, a tua palavra, que nos fortalece nos dias maus. O Espírito Santo, meu Deus, é que nos ajuda a entender a tua palavra, que nos ajuda, meu Deus, a lidar com a vida espiritual. E nós precisamos do Espírito Santo. O Senhor não deu espírito de violência, de maldade, de truculência. O Senhor nos deu um espírito de fé, de mansidão. E nós precisamos dessa mansidão, Pai. Nós precisamos, meu Deus, dessa direção espiritual.
porque grande é o Senhor, aleluia. Mova o teu poder em nossas vidas, Pai. Mova o teu poder no coração de cada irmão. Oh, meu Deus, a irmã Hortência que saiu daqui hoje revoltada, é triste. O Senhor é Deus, Pai. Ajude-a, meu Deus, onde ela for, para que ela possa entender os teus caminhos, o que é o verdadeiro amor. Mas não é só ela, quantas pessoas deixam a tua obra, a tua casa, porque não aprendem, meu Deus, a amar, a lidar com as coisas da vida, porque são truculentas em palavras, não têm o domínio próprio para lidar com a situação. Todos nós estamos sujeitos a isso. Ela não é diferente, nem pior do que nenhum de nós. Assim como qualquer outra pessoa faz às escondidas, Pai. Mova o teu poder agora para ajudar, para abençoar. Oh, meu Deus, não permita que as atitudes que tomamos muitas vezes, impensadas, sem direção espiritual, nos traga desgraça, destruição. Meu Deus, o Senhor é um Deus bom. Encha o coração da igreja, Pai. Encha a nossa boca com palavras boas, edificação de vida. Oh, Espírito de Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Para servir ao Senhor, meu Deus, nós não podemos servir na natureza, na carne. Nós temos que servir pelos frutos do Espírito. Nós precisamos de fruto espiritual. Nós precisamos de vida espiritual. Não há nada escondido que não seja revelado, Pai. Mas quando é revelado é para que nós nos acertarmos com o Senhor. É para nós termos vida, aleluia. Traga essa vida, Pai. Nós precisamos de vida, nós não estamos aqui para julgar, mas cada pessoa é julgada pelas suas palavras, pelas suas atitudes, Pai. Mas o Senhor é um Deus benigno, é um Deus bom, misericordioso. E essa misericórdia se estenda, meu Deus, sobre a igreja, se estenda sobre todo o teu povo por toda a terra. Oh, meu Deus, visita o teu povo agora. O Senhor está no nosso meio. Quando o Senhor nos visita pela tua palavra, é oportunidade. Quando a palavra, meu Deus, ela bate na pedra, oh, meu Deus, é para quebrantar, é para amolecer. Meu Deus, que estas palavras amoleçam o nosso coração. Não nos torne mais duros, Pai. Não nos torne mais destrutivo do que nós já somos, mas que nos ajude a cada dia. Oh, meu irmão, vai dando glória a Deus, vai se aproximando do altar. Esse é o Deus da vida, aleluia. Esse é o Deus do amor. Aqueles que não têm amor, aqueles que não têm o Espírito de Deus, eles não vão ficar no nosso meio. Aqueles que são duros de coração, meu irmão, Deus é amor, Deus é coração, Deus é amor, creia em Deus. Oh, aleluia, glórias e glórias. A palavra de Deus, ela revela o que está dentro do coração do homem, irmão. Não há nada escondido que não seja revelado. Oh, bendito seja o teu nome, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glórias e glórias e glórias a teu nome. Louvado seja o Deus da vida. Só a sua voz agora, meu irmão. Não deixa nada te abalar jamais, se é de Deus. A pessoa que anda na presença de Deus, ela sabe discernir, tem discernimento, meu irmão. Entra na presença de Deus agora. Nós precisamos do Senhor. O que está acontecendo é que nós queremos servir a Deus vazios do Espírito Santo, na carne, na natureza desse mundo, irmão. E Deus diz, não vai conseguir. Ou você se acerta, ou você se quebranta, ou você ouve a minha voz, você não vai conseguir adiante. Se você não se acertar com Deus, não aprender a amar, respeitar, viver uma vida diferente, não há nada escondido, uma hora vai se revelar. Mas a oportunidade é agora, antes que aconteçam essas coisas tristes, essas coisas que envergonham, que mostram na verdade a natureza humana, da soberba, da vaidade, do orgulho, é para você voltar atrás, aleluia, é para você recuar, entender que nós prestamos serviço a Deus, aleluia, e para prestar serviço a Deus nós temos que ter um coração quebrantado, firmado nas coisas espirituais. Louve a Deus, meu irmão.
Creia que Deus existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus nos chamou para nós buscarmos ao Senhor. Oh, glórias e glórias e glórias, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, tudo que Deus permite é para abrir os nossos olhos e o nosso coração, aleluia. Creia, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Enche o teu coração de fé agora, confia no Senhor, acredita que Deus existe, que Ele está nos chamando para a vitória. Oh, bendito seja, aleluia, 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 glórias e glórias e glórias, aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus. Fala na língua dos anjos, chama por Ele enquanto há tempo, meu irmão, porque a dureza de coração, a maldade, ela vai ser revelada e muitos não vão resistir, muitos não vão prevalecer. Creia em Deus, abre o teu coração, fala: Deus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua bondade. Oh, aleluia, 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 glórias e glórias e glórias, aleluia. Esse é o nosso Deus, meu irmão, é o Deus daqueles que buscam, que tem um coração quebrantado, verdadeiro, que não esconde a maldade, mas que derrama diante do altar para ser mudado, para ser transformado. Esse é o Deus da luz, aleluia. Não há trevas na sua palavra, a palavra de Deus é a luz dos homens, mas muitos vão desprezá-la, muitos vão escolher as trevas, a Bíblia diz. Não escolha as trevas, escolha a luz da palavra, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando fores afrontado, confrontado, por amor a mim, por amor à minha palavra, se alegra diante de Deus. Eu me alegro diante do altar, meu irmão, porque eu tenho visto que Deus tem me usado e agido na minha vida, porque eu tenho sofrido algumas perseguições, alguns males, porque eu tenho servido a Deus, porque em mim não há maldade nem destruição. Creia, confie em Deus, aleluia. Cante, louve ao Senhor, Ele é o Deus da vida. Necessito da tua presença, diga. Necessito da tua unção, necessito da tua palavra. Tudo que sou devo a ti, teu grande amor me alcançou. Ó meu amado Senhor, como é lindo te pertencer, pois faço parte de ti, Senhor. Glória a Deus, nunca se esqueça disso, irmão. Deus pôs no meu coração isso aqui, ó. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Amém? Confia em Deus. Pode sentar em nome de Jesus.